Os Correios estão avaliando um pedido de empréstimo a bancos estatais e privados para salvar as contas até o ano que vem. Essa é uma apuração do nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, que conversa com a gente ao vivo. Daniel, boa noite. Como é que está correndo essa negociação? Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. A situação financeira dos Correios está se deteriorando e deteriorando rapidamente. A estatal teve um rombo no primeiro semestre de 4,3 bilhões de reais. Isso é 3 vezes praticamente o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado. E a situação não é boa por vários motivos. Não são só as receitas que estão diminuindo, e aí a gente pode falar, por exemplo, a taxa das blusinhas agora diminuiu as encomendas internacionais, não se trata disso. Isso realmente é um prejuízo a mais ali no balanço dos Correios, mas as despesas, inclusive com o pessoal, continuam subindo. Qual que é o problema disso? Esse déficit acumulado corre o risco de transformar os Correios numa empresa que hoje não depende do Tesouro Nacional em uma empresa dependente do orçamento do Tesouro. E se isso acontecer, é o pior dos mundos para a área econômica do governo, porque o prejuízo dos Correios passa a ser contabilizado dentro do resultado primário e, pior ainda, as despesas, o orçamento dos Correios, quase 20 bilhões em gastos por ano, precisariam entrar dentro do arcabouço fiscal. Então, isso tira espaço para os gastos discricionários do governo. Como é que está acontecendo ali uma negociação neste momento? O governo identifica, junto com a gestão nova dos Correios, o comando mudou no mês passado, a necessidade de 20 bilhões de reais em empréstimo para salvar o caixa do governo em 2025, com 10 bilhões, e mais 10 bilhões para 2026. Esse crédito, esse financiamento está sendo negociado com um pool de bancos públicos e privados, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos privados, mas com taxas de mercado, o que hoje, Márcio, significa taxas muito salgadas. E aval, garantia do Tesouro Nacional. Para os bancos, com a garantia do Tesouro, não deixa de ser um bom negócio, porque, em última instância, é o próprio governo, o próprio Tesouro quem está garantindo essa dívida. Mas é uma dívida cara que permite aos Correios construir uma ponte até 2026, até o final do ano, enquanto pretende fazer uma série de ajustes. Plano de demissão voluntária, repactuação de passivos atrasados, tem questões ali envolvendo o plano de saúde dos funcionários do Correio, que é historicamente muito generoso, mas são medidas de ajuste que têm sido prometidas há muitos anos, a diversas gestões, e é preciso lembrar que a última gestão do advogado Fabiano Silva, do Grupo Prerrogativas, caiu justamente pela demora, pela lentidão em implementar essas medidas. Muito obrigado, Daniel Hittner, que falou com a gente direto de Brasília, mas o tema é tão bom que a gente coloca nessa conversa também a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Daniel falou, volta e meia, vem as medidas ou tentativas de fazer as medidas de ajuste nos Correios. Também, volta e meia, vem a ideia de privatizar os Correios. Como estamos nesse momento, Thaís? Márcio, esse debate da privatização, ele foi interditado, né, pelo governo Lula. Os Correios estavam na lista de empresas a serem privatizadas. Tinha modelo já aprovado pela Câmara dos Deputados, estacionou no Senado. O Brasil tem uma dificuldade enorme de entender o que é preço, o que é valor, exatamente para fazer um processo de privatização. Esse é um debate incansável, assim, insuperável no Brasil, muito difícil de acontecer. E foi isso que, por exemplo, aconteceu com os Correios lá em 2021. De novo, o governo Lula e o Ministério da Fazenda e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. O ponto aqui é o seguinte, vai arrumar 20 bilhões de reais, como se o Brasil tivesse sobrando dinheiro para pagar juros da dívida pública, e vai fazer o quê com os Correios? Qual é o modelo de negócios hoje no ambiente moderno de entrega de Correios? O Correio, por exemplo, sinaliza, Márcio, que a elevação da taxa das blusinhas
aquele aumento do imposto de importação que o governo promoveu, também é responsável pelos prejuízos da empresa. O Correios vem com uma má gestão, não é de agora. A discussão da privatização passava por preservar o serviço postal exatamente para não deixar... O Brasil é um país continental com muitas áreas de difícil acesso, que o setor privado dificilmente acataria, mas um modelo de privatização com um setor bem regulado daria segurança para que o serviço postal continuasse sendo universal e, ao mesmo tempo, Márcio, tirava o bolso do brasileiro do risco, porque somos nós que vamos pagar a conta da má gestão. Quer dizer, já faz meses, ou pelo menos vai completar 3 anos, desde que o governo Lula assumiu os Correios, que os sinais de má gestão e de investimentos equivocados estavam dados. Então, a pergunta que o Brasil tem que se fazer é, primeiro, quanto vai custar essa brincadeira, que de brincadeira não tem nada, e o segundo, vai fazer o que depois? Paga essa conta e faz o que para evitar a próxima? Só demissão voluntária? Só mudar o seguro-saúde? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da prestação de um serviço que o brasileiro precisa e quer que seja eficiente. E se não for para ser eficiente na mão do Estado, que a gente volte a discutir a privatização. E olha que a gente sequer entrou na eficiência dos Correios, como essas entregas de correspondências são feitas neste momento, atualmente, no nosso país. Muito obrigado, Thaís Herédia.